meus amados, hoje, dia 19 de março de 2025, quarta-feira, solenidade de São José, esposo da Virgem Maria. Evangelho segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, nesta solenidade de São José, esposo da Virgem Santíssima, nós queremos lembrar de forma especial esta figura tão importante na vida de Jesus. Se existe no mundo uma pessoa que é importante, ou melhor, se existem duas pessoas no mundo importantes na vida de Jesus, foram seus pais. Então, assim, para mim é uma coisa que não entra na minha cabeça uma pessoa querer desprezar. Se para nós os nossos pais são tão importantes, imagina para o próprio Deus, que quis ter um pai, que quis ter uma mãe. Eu digo sempre, por que Jesus não apareceu num cestinho na porta da casa deles? Teria facilitado muito a vida de Maria, muito a vida de José. Mas o Senhor quis assumir a nossa humanidade de forma plena, inclusive participando da gestação de 9 meses e sendo amamentados como cada um de nós. E é belíssimo pensar que o Senhor quis experimentar toda a nossa humanidade em toda a sua fragilidade também. Então, nós notamos aqui esta figura de José, que diz aqui que estava prometido em casamento. Maria estava prometida em casamento a José. E aqui é algo interessante. Diferente de nós aqui, parece que estava prometido. Quer acabar com o casamento, acaba. Não, naquele estar prometido já era um casamento. Tanto é que São Mateus aqui deixa claro que antes deles morarem juntos, ela ficou grávida por ação do Espírito Santo. Então, segundo a cultura judaica, isso daqui, a mulher engravidar neste período, sem estarem morando juntos, mas que já estava prometido em casamento, como eu disse, já era casamento para eles. O rompimento só aconteceria em caso da morte de um deles ou no caso de uma traição, do adultério. E eu sempre gosto de perguntar, como José ficou sabendo que Maria estava grávida? Aí o pessoal prontamente fala, ele teve um sonho. Não, não teve sonho nenhum. O sonho foi só para confirmar. Mas quem contou para ele foi Nossa Senhora. Porque só estava ela ali quando o anjo apareceu. Não tinha mais ninguém. E ela precisava contar para José. Nossa Senhora era honesta e contou exatamente o que aconteceu e como aconteceu. Tanto assim que você vê que José, diz o texto, que era um homem justo, não querendo denunciá-la, porque ele acreditou no que ela tinha dito. Só que, como um homem justo, ele deveria denunciá-la. Porque a lei de Moisés exigia, porque afinal de contas o filho não era dele. Então, eu fico imaginando a angústia que estava no coração de José. Um homem justo que seguia as leis de Deus de forma muito clara, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que Maria não tinha mentido. Como ele vai fazer isso? Onde é que vai entrar aí a força de Deus? Deus não abandonou a Virgem Santíssima. Ela sabia, Nossa Senhora era uma judia, ela conhecia bem a lei de Moisés, ela sabia, inclusive, que podia ser apedrejada, porque no caso de adultério era isso. E aí o texto diz que ele começa, primeiro, que ele resolveu abandonar Maria em segredo.
Então, o que ele fez? Ele, tipo, por exemplo, sei lá, ele ia embora ali de Nazaré, ia deixar Maria sozinha grávida. Então, o que, que as pessoas iriam dizer? Ah, olha só, o José engravidou a Maria e foi embora. Olha que homem desonesto. Então, ele ia puxar para si a culpa. Mas Deus é fiel em tudo. Deus, ele cuida dos detalhes, das coisas menores que talvez nós não percebamos. E aí diz que, enquanto José pensava nisso, ele tomou a decisão, mas ele pensava como fazer, como ele agiria. Então, enquanto ele estava pensando, ele não, de fato, não abandonou. Ele estava pensando quando o anjo aparece num sonho. Olha que interessante. Nossa Senhora, o anjo, o arcanjo Gabriel, de fato apareceu diante dela. Não foi um sonho, foi uma aparição. E aqui foi um sonho. Nós costumamos dizer que Maria é a Virgem do Silêncio, porque guardava no seu coração tudo aquilo que acontecia e meditava, mesmo sem compreender. Mas nós vemos Maria falando ali no Evangelho, por exemplo, no Evangelho de João, fazei tudo o que ele vos disser. Maria conversando com Isabel, mas José não. Nenhum dos 4 evangelhos traz, nenhum traz uma palavra de José sequer. Então, se Maria é a Virgem do Silêncio, José é o homem do silêncio e da obediência. Por quê? Quando o anjo aparece para ele num sonho, vou dizer, ele viu o anjo num sonho. O anjo não apareceu para ele como apareceu para a Virgem Santíssima. E ele diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria. Então, filho de Davi. Jesus passa a ser filho de Davi pelo seu pai adotivo, José, que era da linhagem de Davi. E lembremos que o Messias viria da casa de Davi. Então ele diz: não tenhas medo, da mesma forma que o arcanjo Gabriel disse a Nossa Senhora: não tenhas medo, ele também, aqui no sonho, o anjo diz a José: não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, o que ela te disse é real. Não tenha medo, não vai acontecer nada, fica firme, pode receber Maria na tua casa, ninguém desonrou nada, vocês estão fiéis, vocês continuam sendo justos diante dos olhos de Deus. E aí ele continua: eis, ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Por quê? E aqui ele vai explicar: pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus no aramaico ou no hebraico é Yeshua, que quer dizer Deus salva. Então é por isso que ele fala: você vai dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E aí o texto diz aqui de forma muito simples, São Mateus encerra dizendo: quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Simples assim. José não questionou se ele tinha tido um sonho, uma visão, se era real, se era coisa da cabeça dele. Ele simplesmente obedeceu e fez como o Senhor tinha mandado, o anjo do Senhor tinha mandado. Portanto, recebeu Maria em sua casa, acolhendo a Virgem Santíssima, mãe do Salvador, e a sua esposa. Que nós também aprendamos com José a acolher na nossa vida a Virgem Santíssima e acolher também o Senhor. E nós queremos hoje pedir, Senhor, em primeiro lugar, o dom do silêncio. Assim como José foi este homem do silêncio, que nós aprendamos a silenciar. Silenciar a nossa boca em primeiro lugar, mas o nosso coração, para que nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Porque muitas vezes no corre-corre, na inquietação do nosso dia a dia, Senhor, acabamos não acalmando o nosso coração, não fazendo silêncio para escutar a Tua palavra. E que nós possamos realmente buscar ser este homem, esta mulher de silêncio, a exemplo de São José. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil e também pela Diocese de São José do Rio Preto, que tem como patrono São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima e de São José, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.